legislação portuguesa é possível a existência de um instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, IRCT, que regula a carreira de enfermagem e se aplique a todos os enfermeiros, sejam eles contratos de trabalho em funções públicas ou contratos individuais de trabalho? Não, isso não é possível. Um instrumento de regulamentação coletiva de trabalho aplicável simultaneamente a trabalhadores da função pública, ou chamados trabalhadores com contrato de trabalho em funções públicas, e trabalhadores com contrato individual de trabalho sobre carreiras, isso não é possível. Isso não é possível. No ordenamento jurídico português isso é impossível. Mas não é possível... Porquê? Porquê? Então, eu explico. Vejamos. Desde logo porque os regimes, ou o regime legal que regula a contratação coletiva ou a negociação coletiva na função pública para os trabalhadores em funções públicas não é o mesmo que regula para os trabalhadores em contrato de trabalho. O regime da contratação coletiva na função pública ou da negociação coletiva na função pública é o que consta da chamada Lei de Trabalho em funções públicas, que é a Lei 35 de 2014. Enquanto que aquele que regula a negociação e contratação coletiva para os trabalhadores com contrato individual de trabalho é o Código de Trabalho. E os paradigmas destes dois regimes são distintos. Eu vou-lhe dar um exemplo. Diz o artigo 13 da Lei de Trabalho em Funções Públicas, o número 1, se não me falha a memória, exatamente, diz: o contrato de trabalho em funções públicas pode ser regulado por um instrumento de regulamentação coletiva de trabalho nos termos da presente lei. Bom, vamos ver então, nos termos da presente lei, que é a Lei de Trabalho em Funções Públicas, como é que ele pode ser regulado. E a Lei de Trabalho em Funções Públicas cria dois tipos de negociação, chamamos assim. Sobre a capa de negociação coletiva, tem a negociação coletiva propriamente dita e depois a contratação coletiva. E o artigo 347, se me permite ver aqui concretamente, o artigo 347 diz o seguinte: diz que a negociação coletiva visa, a linha A, obter um acordo sobre as matérias que integram o Estatuto dos Trabalhadores em Funções Públicas a incluir em atos legislativos ou regulamentos administrativos, ou então celebrar um instrumento de regulamentação coletiva convencional de trabalho. Estes dois modos, digamos, de negociação visam matérias distintas e terminam, se quiser, são depois consagrados formalmente em formas distintas. A negociação coletiva é sempre vertida, se houver acordo, é sempre vertida numa lei, num ato legislativo, enquanto que o instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, se houver acordo, é vertido num instrumento, no IRC, num acordo de coletivo de trabalho, o que quer que seja, digamos, que traduz isso. Ora bem, também a lei diz o que é que pode ser objeto de negociação coletiva e o que pode ser objeto de contratação coletiva. Ora, as carreiras, no regime de carreiras, assim como as remunerações, os níveis remuneratórios, são matéria exclusiva da negociação. Isto é matéria que só pode ser objeto de negociação e não de contratação. Já, isso é aliás, o que resulta aqui do artigo 350. Que diz o número 1, são objeto de negociação coletiva para a celebração de um acordo, o tal acordo que depois vai ser vertido num ato legislativo, se ele existir, e diz aqui a linha C, carreiras, ou a linha F, remuneração e outras prestações pecuniárias, incluindo a alteração dos níveis remuneratórios, do montante pecuniário de cada nível remuneratório. Mas já em sede de contratação, isto é, o que é que pode ser objeto da contratação, o artigo 355, número 1, não é? Diz que são objeto de instrumento de regulamentação coletiva de trabalho e só poderá dispor, este instrumento só poderá dispor sobre suplementos remuneratórios, sistemas de recompensa de desempenho, sistemas adaptados específicos de avaliação de desempenho, regimes de duração e organização do tempo de trabalho, regimes de mobilidade e ação social complementar. Portanto, vemos aqui que há matérias que estão divididas nesta lei, que umas que são objeto
de negociação, podem constituir o conteúdo da negociação, e outros que só podem, digamos, ser objeto de contratação coletiva. Ora, então, seguindo a explicação que nos acabou de dar, como é que nós conseguimos compreender aquilo que está consagrado no artigo 22 da atual carreira da enfermagem, do Decreto-Lei da atual carreira da enfermagem, e que diz que as normas do regime legal da carreira especial da enfermagem podem ser afastados por instrumento de regulamentação coletiva de trabalho nos termos da lei? Repare, disse bem, nos termos da lei, eu sublinho isso nos termos da lei. Esta norma, o que vem dizer é o seguinte: um diploma de carreira, como é que existe para a carreira de enfermagem, pode não se limitar a ter apenas as definições da carreira, o número de categorias, as regras de progressão, as regras de promoção, as remunerações, que por acaso este não tem, isso foi criado depois. Pode ter outras normas. E pode ter, inclusive, normas sobre matérias que podem ser objeto de contratação coletiva. E nessa parte, na parte em que podem ser de contratação coletiva, obviamente, as normas legais cedem perante a contratação coletiva. O que, digamos, se estiver negociado e acordado em sede de contratação coletiva. Sei lá, estou-me a lembrar, por exemplo, de aspectos como sejam, e agora reportando-me àqueles que eu disse há um bocado que podiam fazer parte da contratação coletiva. Por exemplo, suplementos remuneratórios. Nada impede que um regime de carreiras, o atual regime de carreiras, tivesse lá, por exemplo, suplementos remuneratórios para enfermeiros em determinadas situações. Ora, isso, que é possível ser objeto da contratação coletiva, pode muito bem constar no IRCT, e se constar no IRCT e for contraditório com o da lei cede, digamos, àquilo que foi negociado, não é? Como duração e organização de trabalho, como sistemas específicos ou adaptados de avaliação de desempenho, também são suscetíveis de contratação coletiva, e, portanto, o que o artigo 22 diz é: podem ser afastados, não é, nos termos da lei. Ora, é na medida em que a lei o permita. Ora, como vimos atrás, a lei não permite que um IRCT tenha por objeto carreiras e remunerações. Portanto, nunca pode um IRCT sobrepor-se à lei nestas matérias, porque pura e simplesmente não pode ter aquele conteúdo. Aquele conteúdo não é suscetível de contratação. E, portanto, o artigo 22 tem que ser entendido com este sentido de alcance. Pode ser afastado por normas de contratação coletiva nos termos da lei, leia-se, nos termos em que a lei permite que determinadas matérias possam ser objeto de contratação coletiva. E, portanto, a partir do artigo 22, para se dizer aquilo que está subjacente à sua pergunta, que é de que, então, parece que daqui resulta que o IRCT pode regular carreiras e pode regular remunerações, eu diria não pode, porque isso está impedido justamente nos termos da lei. Nos termos da lei que eu acabei há um bocado de lhe citar, veda em absoluto que sejam objeto de contratação coletiva essas matérias. As outras sim, mas estas matérias não. E, portanto, também lhe direi que por isso não há aqui contradição nenhuma. É preciso conjugar o que diz o artigo 22 justamente com os termos da lei, que neste caso a Lei de Trabalho em Funções Públicas.